Damon Reincarnation capítulo 157. A capital, Eugênio estava sentado no centro da floresta dos Lionhearts. A tagarela Mer não estava com ele agora. A segunda senhora da família Lionheart, Ancilla, era rica na alta sociedade da capital Ceres. Mas muitos cavaleiros Lionheart não a respeitavam tanto quanto respeitavam seu patriarca mais notável, Gilead. Ainda assim, ela estava bem ciente do que acontecia na alta sociedade e influenciava os outros membros a tomar decisões a seu favor, embora não participasse muito de festas sociais. Foi assim que ela ganhou o apelido de a Leoa da alta sociedade. No entanto, a reputação da família Lionheart estava agora na sarjeta por causa de Evard. Para continuar seu reinado sobre a alta sociedade, havia muitas coisas que Ancilla tinha que fazer, como escrever cartas pessoalmente para os nobres e até mesmo ir a festas que ela raramente frequentava antes. Como havia alguns canalhas que falavam mal dos Lionhearts em banquetes ou chás, Ancilla tinha que chantageá-los com presentes. Ela também tinha que avisar e, se necessário, ameaçar a imprensa para impedi-los de publicar quaisquer artigos ou tabloides sobre os Lionhearts. Resumindo, ela estava sob muito estresse. Geralmente tinha seus próprios métodos para aliviar o estresse, como beber taças de vinho antes de ir para a cama ou uma boa e forte corrida antes do amanhecer em seu traje de treino até ficar sem fôlego. Esses dias, no entanto, Ancilla não precisava de nenhuma de suas táticas habituais para aliviar o estresse. Mer atualmente estava na propriedade principal, a mesma pessoa com quem Ancilla poderia realizar sua fantasia e interagir para se livrar dos arrependimentos de sua maternidade anterior. Ancilla percebeu que vestir, alimentar e adorar essa garotinha eram igualmente eficazes, se não mais, para aliviar seu estresse. Portanto, Mer estava com Ancilla agora. Na verdade, Eugênio não poderia ter deixado Mer ficar ao seu lado, mesmo que Ancilla não quisesse passar mais tempo com ela. Ela pode ser afetada negativamente por isso, pensou Eugênio. Quando Eugênio viu a chama relâmpago pela primeira vez, Melquito avisou que a fórmula de Mer poderia ser danificada enquanto Eugênio tentava fazer a chama relâmpago se render. Se a fórmula de controle de Mer fosse danificada, era impossível para o atual Eugênio restaurá-la. Eugênio mudou ligeiramente sua posição sentada ereta algumas vezes enquanto se absorvia em seus pensamentos. Depois que as mudas da árvore do mundo foram movidas para a floresta dos Lionhearts, elas se enraizaram no solo e tocaram a linha lei que foi criada por Vermold centenas de anos antes. Apenas um mês se passou desde então, mas esta floresta se tornou viva e agora era verde o ano todo, como Tempest e Melquip disseram. Embora o número de árvores encantadas ainda não tivesse aumentado, e nem as mudas da árvore do mundo tivessem ficado maiores, Eugênio podia sentir a mesma quantidade de espíritos da árvore do mundo que a do santuário élfico. Eles realmente não me ouvem, resmungou Eugênio. Ele só podia senti-los, mas ainda não conseguia controlar os espíritos da árvore do mundo. Mesmo que já tivesse tentado quando a chama relâmpago se fundiu em seu corpo pela primeira vez, aqueles espíritos continuaram a não responder aos chamados de Eugênio. Pelo menos eu nunca contei com isso, Eugênio pensou enquanto coçava a cabeça. Ele puxou o martelo da aniquilação e a lança demoníaca do manto das trevas. Apesar do fato de terem sido usadas para travar a intensa batalha no Castelo dos Leões Negros, essas duas armas felizmente estavam intactas. Não havia uma única rachadura nelas. Quando Eugênio agarrou firmemente a lança demoníaca, ela se contorceu como veias salientes. Tinha uma lâmina curva, semelhante a uma onda do mar, e era mais longa e afiada do que a maioria das lâminas. O martelo da aniquilação parecia um martelo gigante. A lança demoníaca era muito longa e era mais alta que Eugênio, mas o martelo da aniquilação combinava com a altura de Eugênio. No entanto, era pesado.
Em vez de usar este martelo gigante como arma, seria melhor para Eugênie esmagar pedras em uma mina. Em outras palavras, o martelo da aniquilação e a lança demoníaca eram atualmente apenas peças de metal de aparência estranha. Além disso, essas armas eram difíceis de manusear. Eugênie só poderia usá-las como martelo e lança, porque sua energia demoníaca e os remanescentes dos reis demônios foram completamente obliterados pela espada sagrada e pela espada do luar. Eugênie semicerrou os olhos, pensando enquanto segurava a lança demoníaca e o martelo da aniquilação em ambas as mãos. Independentemente de seus estados, ele ainda poderia usá-las como armas. Mesmo após uma análise minuciosa, ele não tinha certeza do que essas armas eram feitas, mas poderia infundir muita mana nelas. No entanto, isso não significava muito. Ele também poderia infundir muita mana em Vinite Aspel. Enquanto Eugênie infundia mana no martelo da aniquilação e na lança demoníaca, ele podia ver a parte de sua chama relâmpago em sua mana se infiltrar neles. Não consigo analisar suas fórmulas de feitiço. Eugênie verificou suas fórmulas através de a caixa. A lança demoníaca e o martelo de aniquilação tinham fórmulas para recriar a habilidade dos reis demônios, mas as fórmulas não existiam separadamente. Em vez de serem gravadas nas armas, elas foram derretidas nelas, tornando-se uma com suas respectivas armas. Portanto, ele não poderia modificar ou separar as fórmulas da lança ou do martelo. Eu não consigo nem entender essas fórmulas, então não é surpreendente. Com mana comum, Eugênie não conseguia recriar a habilidade perdida da lança demoníaca e do martelo da aniquilação. Seria diferente se ele usasse energia demoníaca? Sim, provavelmente iria, mas Eugênie nunca tentaria controlar a energia demoníaca a menos que enlouquecesse. No entanto, havia boas notícias. Eugênie viu a possibilidade de recriar a habilidade da lança demoníaca e do martelo da aniquilação. E essas armas acabaram sendo excelentes catalisadores. Vosh! A chama branca ergueu-se de Eugênie. Então, segurando as duas armas, uma em cada mão, Eugênie se concentrou em conectar seus núcleos e fazê-los girar em um círculo. Quando seus núcleos começaram a girar, a chama de Eugênie ficou maior e a chama relâmpago faiscou ao seu redor. Oh! Como se estivessem respondendo à fórmula do anel de chamas, a lança demoníaca e o martelo da aniquilação uivaram. Eugênie olhou para as duas armas, sentindo sua pele arder. As armas não estavam tirando a mana de Eugênie. Em vez disso, Eugênie estava praticamente jogando sua mana nelas. A mana atual de Eugênie era imensa e pura, e ninguém acreditaria que ele treinou por apenas 7 anos. Ele estava enfiando aquela mana nas armas a ponto de raspar o fundo de seu barril de mana. Envolvida em torno da lança demoníaca e do martelo da aniquilação, a espada de força de Eugênie tornou-se tão grande que a feroz força semelhante a uma chama não poderia se tornar maior. Sob o controle de Eugênie, sua força foi condensada. Quando Eugênie derramou sua mana até o limite, ela se infiltrou nas armas pouco a pouco, mas isso não foi surpreendente. Nos últimos 15 dias, ele repetidamente fazia isso sempre que sua mana era reabastecida. Esta floresta estava cheia de mana. As mudas da árvore do mundo estavam ali e a linha lei estava próxima. Mesmo que Eugênie usasse sua mana à beira do esgotamento, a eficiente fórmula da chama branca o ajudava a recuperar sua mana em menos de meio-dia. Acho que estou quase lá apenas quando Eugênie sentiu uma dor em seus núcleos que estavam sendo esgotados. Crack! Ele pôde ouvir sons diferentes da lança demoníaca e do martelo da aniquilação. As duas armas eram originalmente pretas, mas começaram a ficar brancas dentro das chamas da fórmula da chama branca. Pequenas rachaduras se espalharam na superfície das armas imediatamente após mudarem de cor. Crack! Crack! A chama relâmpago na mana de Eugênie penetrou pelas rachaduras das armas.
Não era isso. Não importava quantas vezes Eugênio os tenha chamado anteriormente, os espíritos da árvore do mundo nunca se aproximaram de Eugênio, mas aqueles seres parecidos com névoa agora vieram até Eugênio como se fossem atraídos por ele como imãs. Quando a chama relâmpago acendeu, os espíritos da árvore do mundo se misturaram à chama, tornando-se parte da mana de Eugênio. Então, novamente, a mana de Eugênio se infiltrou nas rachaduras da lança demoníaca e do martelo da aniquilação. Eugênio assistiu a tudo enquanto sua consciência nublava. Devo parar? Eugênio ponderou. Embora o espírito da árvore do mundo tenha sido adicionado à sua mana, a quantidade total de mana de Eugênio não aumentou significativamente. Seus núcleos já estavam prestes a se esgotar. Se Eugênio continuasse a infundir sua mana nessas duas armas, ele poderia desmaiar de exaustão ou adquirir uma lesão crônica em seus núcleos. Eu não vou me foder, N. 1. A lança demoníaca e o martelo da aniquilação explodiram. As explosões foram repentinas, mas Eugênio não ficou nervoso ou soltou as duas armas, pois não perdeu os sinais reveladores dos fluxos de mana dessas armas explodindo depois de serem distorcidos. Merda! Eugênio olhou para seus braços, amassando seu rosto. Felizmente, seus ossos e músculos não foram feridos, mas sua pele estava avermelhada e ardendo como se Eugênio tivesse sofrido uma leve queimadura. O anel de chamas de Eugênio e a chama relâmpago desapareceram quando as explosões diminuíram. No entanto, não foram tecnicamente eliminados. As rachaduras nas armas agora estavam preenchidas. A chama relâmpago dentro da mana de Eugênio foi adicionada à lança demoníaca e ao martelo da aniquilação, tornando-se uma com as armas. Para resumir, as duas armas estavam conectadas a Eugênio. Sorrindo, Eugênio ergueu a lança e o martelo. 1. Ele começou a utilizar sua mana enquanto continuava sorrindo. PZZZ. Mesmo com pouca mana, ele poderia formar uma espada de força em torno das duas armas. Com um grande sorriso, Eugênio olhou para a chama relâmpago enquanto ela faiscava ao redor das armas. Não, ele não deveria estar satisfeito já. Vou começar com o martelo da aniquilação, pensou Eugênio. Depois de derrubar a lança demoníaca, Eugênio ergueu o martelo com as duas mãos. Ele primeiro olhou em volta para decidir onde iria lançá-lo. Então, depois de escolher um local adequado, Eugênio girou o martelo para baixo. Crack! A forte corrente de ar criada pelo martelo dominou a área próxima. Eugênio tinha feito isso. Claro, seu martelo da aniquilação não poderia ser comparado ao rei demônio Oivard. Ainda assim, Eugênio usou com sucesso a habilidade do martelo sem usar energia demoníaca. Ele estava um pouco tonto, no entanto. Embora já esperasse, Eugênio teve que usar muito de sua mana para usar a habilidade do martelo. Não é tão pesado. Consigo poupar um tanto de mana. Ele também tinha que levar em conta que não tinha muita mana sobrando em seus núcleos. O poder de seu martelo também havia enfraquecido, mas Eugênio ainda podia usá-lo em combate. Ele se tornará mais forte com o tempo. Em seguida, Eugênio pegou a lança demoníaca. Ele calculou as coordenadas para fazer os espinhos subirem, então enfiou a lança no chão. Replicando a ativação bem-sucedida do ataque do martelo, desta vez, espinhos se ergueram do solo nas coordenadas exatas calculadas por Eugênio. Porém, o raio da floresta era menor que o de Dominic, e a disposição dos espinhos também era ruim. No entanto, Eugênio não ficou desapontado. Como a chama relâmpago foi misturada à lança demoníaca e ao martelo da aniquilação, seus poderes continuariam crescendo significativamente à medida que ele se tornasse mais forte. Eugênio ia colocar aquelas duas armas dentro do manto, mas teve que parar. Quando as armas estavam a meio caminho dentro do manto, Eugênio pôde sentir que alguém observava com fervor.
O fervor nos olhos da pessoa se intensificou quando Eugênio o ignorou e colocou as armas. Incapaz de entender o que estava acontecendo, Eugênio puxou as armas um pouco, e o fervor no olhar diminuiu ligeiramente. Por que você está me olhando assim? Eugênio se virou, segurando seus suspiros. De trás de uma árvore distante, Carmen Lyonhart esticou a cabeça. Ela estava olhando sombriamente para Eugênio com os olhos semicerrados. Com uma cara azeda, Eugênio inclinou a cabeça em confusão. Você não vai me repreender de repente por possuir a lança demoníaca e o martelo da aniquilação, certo? Ele havia contado a Carmen com antecedência sobre a posse das duas armas. Eugênio tinha que domar as armas na floresta, mas era impossível enganar os olhos de Carmen. Carmen estava grata por Eugênio ter resolvido o incidente no Castelo dos Leões Negros, e ela também verificou que não havia um único traço de energia demoníaca em ambas as armas. Portanto, prontamente concordou com a posse dessas duas armas por Eugênio, mas porque estava olhando para ele daquele jeito. Incapaz de entender sua intenção, Eugênio apenas piscou. Carmen saiu de trás da árvore, limpando a garganta. Ouviu uma explosão. Ah, bem, isso foi minha culpa. Senti uma quantidade surpreendentemente imensa de mana. Isso também foi. Você acabou de usar pressão com o martelo da aniquilação e floresta da lança com a lança demoníaca, certo? Já te disse antes, vou domá-las para poder usar. Antes que Eugênio pudesse terminar, Carmen estendeu o braço direito para o lado. Devido ao seu movimento repentino, Eugênio deu um passo para trás surpreso. Para deixar Eugênio ver o que ela estava fazendo, Carmen revelou a coisa em sua mão direita, o relógio de bolso prateado. Mudança de forma. Carmen falou baixinho. Clique. Eugênio pôde ouvir um som baixo de máquina dentro do relógio de bolso. Quando abriu, os ponteiros do relógio giraram e sua tampa se abriu. Incapaz de dizer qualquer coisa, Eugênio apenas observou a coisa toda acontecer. Não era exagero dizer que o relógio era a essência das tecnologias alquímicas de ponta. O relógio de bolso, que era tão pequeno quanto a palma da mão de Carmen, partiu-se em pedaços e se estendeu, envolvendo o braço direito dela. Esta é a minha forma do destino do genocídio celestial. Eugênio ouviu silenciosamente a explicação de Carmen. Se alguém vir esse braço, alguém tem que morrer. Eu tenho que morrer? Eugênio perguntou. Já que não tenho intenção de morrer, você morrerá se começarmos a brincar com o destino. Disse Carmen cerrando os punhos. Seus dedos afiados estavam cobertos de metal prateado. Skiak. Mas não luto até a morte com minha família. Continuou ela. É mesmo? Eugênio disse sem entusiasmo. É uma coisa boa para nós dois. Não adicionaremos outra tragédia à família Lyonhart. Skiak. Carmen continuou a mexer os dedos. Já que Eugênio não tinha certeza do que dizer, ele apenas olhou para o genocídio celestial em sua forma do destino enrolado no braço direito de Carmen. Eugênio podia sentir a empolgação crescendo dentro de si quando olhou para a manopla de metal. O que você acha? Carmen perguntou de repente. Perdão? Estou falando do meu genocídio celestial em forma do destino. É legal. Eugênio respondeu sem entusiasmo novamente. Ainda não mostrei a você, não posso mostrar meu destruidor do destino. Mas para maximizar o poder dele, tenho que usá-lo na forma do destino. É mesmo? O genocídio celestial tem muitas formas além da forma do destino. Você não quer vê-las? Estou bem, acho que podemos ter uma boa luta se eu usar meu genocídio celestial na forma do detonador e você usar a pressão com o martelo da aniquilação. Bem, não podemos realmente ter uma batalha, no entanto. Carmen ergueu o braço para o lado, parecendo genuinamente desapontada. Clique.
Quando Eugênio ouviu o barulho da máquina novamente, o genocídio celestial mudou sua forma para ser o relógio de bolso novamente. Então, o que acha? Carmen perguntou novamente. Você não me perguntou isso antes. Achei que sua resposta anterior não era genuína. Eu realmente acho legal. Repetiu Eugênio. Você quer isso? Não, é compreensível que você queira. Este artefato é muito legal, mas não vou emprestá-lo a você. Também não vou contar como coloquei minhas mãos nele ou quem o fez. Certo, você não está curioso? Carmen perguntou com um olhar orgulhoso. A julgar por como ela olhava para Eugênio com o peito estufado e encolhendo os ombros, parecia que queria desesperadamente se gabar. Estou curioso. Eugênio obedeceu sem entusiasmo. Encontrei o genocídio celestial sem querer, não, foi um milagre. Nossa, já faz décadas desde que o encontrei. Passei por uma experiência mágica quando era jovem. Isso é tudo o que posso dizer, Carmen falou com um olhar atordoado. Você não pode simplesmente contar a história até o fim se vai me contar mesmo assim. Não posso. Não posso quebrar a promessa, pois as promessas são importantes. Clique. Depois de fechar a tampa do relógio de bolso, Carmen o guardou no bolso interno. Suas novas armas fizeram o entusiasmo dentro de mim brilhar. Não se preocupe. Estou acostumada a me sentir entusiasmada dessa maneira e sempre consigo controlar. Eugênio não estava preocupado com isso desde o início. Porém, tome cuidado para não explodir mais nada. Enquanto corria para cá, vi 2 elfos caírem no chão. Sir Signard também estava prestes a vir correndo para cá, pensando que o vilarejo estava sob ataque. Então parei. Carmen advertiu Eugênio. Obrigado. Eugênio respondeu amargamente. Seu braço machucado está bem. Só arde um pouco agora. Vou me recuperar até amanhã, mesmo sem nenhum tratamento. Você está sendo desleixado. Pequenas lesões também devem ser tratadas de forma completa. Além disso, a família Lyonheart é uma família guerreira. Temos todos os tipos de poções de cura, então não hesite em usar qualquer tipo de remédio para curar seu ferimento. Sim, entendo. Vamos voltar. Carmen se virou. Como se fosse natural fazer isso, liderou o caminho enquanto ela e Eugênio saíam da floresta. Como Eugênio terminou de domar a lança demoníaca e o martelo da aniquilação, ele não tinha mais motivos para ficar na floresta. Sabe de uma coisa? A lança demoníaca e o martelo da aniquilação não se parecem mais com sua forma original. Ainda temos que chamá-las por esses nomes. Perdão? Como elas não possuem mais energia demoníaca, não podemos chamá-las de armas dos reis demônios agora. Então haveria alguma razão para chamá-los por esses nomes. Acho melhor usar o mesmo nome, porque ficaria confuso. O que você acha de Perfuradora Gaia e Longinus? Então elas agora são a Perfuradora Gaia Gigolata e Longinus Luentos. A pergunta passou pela cabeça de Eugênio. Gosto dos nomes originais. Eugênio rapidamente balançou a cabeça. Os proprietários têm o direito de nomear suas armas, então vou apenas fazer sugestões. Não vou violar seus direitos. Ela acha que os nomes Perfuradora Gaia e Longinus são melhores. Sério? Eugênio se perguntou seriamente. Mestre Eugênio. Pouco antes de Carmen e Eugênio saírem da floresta, eles encontraram Narissa, sentada no chão, e Lavera, ajudando-a a se levantar. Quando Carmen e Eugênio viram as 2 elfas, Carmen sinalizou dramaticamente para Eugênio com os olhos enquanto cruzava os braços. Narissa era a elfa que desabou no chão, surpresa com o som das explosões. Carmen foi ali de propósito para mostrar a Eugênio o que aconteceu depois das explosões. Eugênio sentiu que nunca seria capaz de entender o que se passava na cabeça de Carmen Lyonheart.
Eu ia te encontrar, mas acabei esbarrando em você primeiro. Lavera falou brilhantemente com um olhar indiferente. E aí? Eugênie perguntou. Narissa e Lavera estavam atualmente trabalhando como aprendizes de empregada doméstica no anexo. Seus turnos já deviam ter terminado, mas ainda usavam o uniforme de empregada dos Lionheart. Vim pedir permissão para sair amanhã, senhor. Explicou Lavera calmamente. Sair? Sim, amanhã é meu dia de folga. Continuou Lavera enquanto limpava a sujeira da saia de Narissa. Toda vez que Lavera escovava a saia de Narissa, seu corpo balançava. Parecia que Narissa ainda não havia se ajustado à sua nova perna protética. Posso perguntar por que você irá sair? Eugênie perguntou. Tenho que receber minha prótese ocular. Falou Narissa, apontando para o tapa-olho esquerdo. E onde irá? Vou ao centro de Ceres. Você já esteve lá? Não, senhor. Elfos atraíam a atenção das pessoas. Claro, a capital do império que eu era segura, mas sempre havia aquele sé. Portanto, Eugênie já havia estabelecido uma regra básica. Os elfos deveriam estar acompanhados por pelo menos um cavaleiro da casa principal quando saíssem. Você quer algum cavaleiro específico para protegê-la? Não, senhor. Respondeu Lavera secamente, mas Narissa continuou cutucando a cintura de Lavera, olhando para Eugênie. Não importava quantas vezes Narissa cutucava Lavera, sua expressão permaneceu a mesma. Então irei com você. Disse Eugênie casualmente. Não teria problema. Perguntou Lavera. Os olhos de Narissa perderam o foco por um momento. Ela não esperava que Eugênie se oferecesse para ser o guarda de Lavera. E eu também. Você não tem folga amanhã, Narissa. Disse Lavera friamente. Se eu apenas pedir a alguém para cobrir meu turno, Narissa sugeriu timidamente. A empregada-chefe Nina não gosta que os empregados mudem de turno por motivos pessoais. Lavera calmamente lembrou Narissa, então ela não podia falar mais nada. A que horas nos encontramos amanhã? Eugênie perguntou. A qualquer hora estará bom para mim. Respondeu Narissa. Então vamos por volta do meio-dia. Também ainda não fui ao centro de Ceres, mas Mer conhece muitos bons restaurantes. Isso porque Ancila e Gerarda levavam para passear pela cidade sempre que podiam.